Olá, tudo bem? A ideia de gravar esse vídeo surgiu ao ler um comentário de um seguidor do canal que reclama que eu falo sobre as crenças, critico as crenças, mas não falo sobre o que eu acredito. Eu já tratei disso no vídeo Finalmente a Verdade Será Revelada e também vou fazer um outro vídeo sobre isso, tratando das minhas duas crenças especificamente. Mas então não vou me estender muito. O fato é que hoje eu não tenho assim crenças estabelecidas e não sinto a menor falta disso. Eu sinto Deus, e posso dizer que sinto Deus, não que creio em Deus, e acredito que existe um bom propósito para a vida e isso me basta. Eu procuro viver o momento, procuro estar presente e fazer aquilo que gosto. Claro que fazer só aquilo que nós gostamos nem sempre é possível, né? Então eu tento ajeitar a minha vida de modo que eu não precise lutar contra as coisas que eu não gosto. Quem gosta de luta é soldado, praticante de artes marciais e gente excessivamente politizada. Eu também gosto de luta, né? A luta continua, companheiro. Todos os dias eu sei que essa vida é finita, que a saída desse mundo é só questão de tempo, e sabendo que o tempo é uma ilusão da mente, eu sei também que a morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Mas não pense que eu percebo isso num sentido tétrico, mórbido. Nada disso. Nós somos os únicos seres da criação que sabem que vão morrer. Eu soube que eu iria terminar um dia, quando ainda era criança, e vi um cachorro ser atropelado. Eu notei essa coisa mágica que é a vida e a morte. Há um segundo o cachorro estava troteando, lépido e faceiro, e agora não era diferente de um bicho de pelúcia, inanimado. Mas eu alimentei muitas crenças ao longo da vida, principalmente o espiritismo, a partir dos 21 anos. E quando nós adotamos um conjunto de crenças pronto e acabado, e realmente acreditamos nos fundamentos dessa crença, nós nos deixamos envolver por ela, pelos seus princípios, os seus postulados, e o que acontece é que a nossa mente acaba se fechando para qualquer outra possibilidade. Quem tem uma crença séria, profunda, não encontra espaço para olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo com profundidade, olhar para a sua nudez interior, porque no fundo não somos nada do que pensamos ser. Se eu fui espírita por tantos anos, é porque eu encontrei no espiritismo uma doutrina mais completa e aparentemente verdadeira do que as outras que eu tinha conhecido. Foi bom ser espírita. Mas o espiritismo, assim como todas as outras religiões, seitas ou filosofias de vida baseadas no cristianismo, mantém muito forte, muito viva a nossa personalidade, né? Desencarnamos e continuamos com a mesma personalidade, principalmente se pularmos de Kardec para a literatura chiquista. Aí nós temos a impressão de que somos realmente isso. Essa pessoa com esses gostos, esses costumes, essas memórias, essas virtudes e vícios, essas neuras e ambições mesquinhas. Quando nós observamos a trajetória espiritual de Emmanuel, por exemplo, personagem do Chico, né? Mas vamos lá. Emmanuel, ele foi Públio Lentulus, um figurão romano, depois ele foi um escravo, depois ele foi o padre Manuel da Nóbrega, mas sempre com o mesmo tipo de personalidade, sempre as mesmas virtudes e defeitos. Uma personagem quase freudiana que atravessa os séculos e não muda. Nós não somos assim. É claro que eu não posso provar que as coisas não se processam desse modo. É possível, embora eu não acredite, e tenho motivos para não acreditar, mas é possível que as coisas possam se processar dessa maneira. Que alguém pode desencarnar, continuar com a mesma personalidade, ficar por um tempo na erraticidade ou numa colônia astral, né? Firmar o propósito de reencarnar para reparar erros do passado, reencarnar com toda a sua personalidade pretérita guardada em seus arquivos subconscientes e assim sucessivamente. Tenho elementos suficientes para acreditar que não seja assim, mas se isso acontece, vamos admitir por um momento que seja isso que acontece, aí nós temos que reconhecer que acontece por apego.
apego às memórias adquiridas na existência terrena, e então esses espíritos não são adiantados como aparentam ser. Na verdade, eles seriam espíritos que simplesmente não conseguem se desligar das memórias de uma existência efêmera. Qualquer pessoa que consegue olhar para dentro de si mesma, sem medo de ir longe, sem receio de olhar o desconhecido, vai perceber que tudo o que pensamos ser é uma construção formada por memórias. As experiências e conhecimentos que adquirimos se acomodam em nossa mente em forma de memórias. E o pensamento contínuo, que é a principal característica que nos diferencia dos outros animais, o pensamento contínuo se encarrega de manter o fluxo, de organizar as memórias de maneira que tenhamos a impressão de continuidade. No fundo, somos apenas consciência, e a consciência diz: eu sou, sujeito e verbo, sem predicado. Qualquer predicado que se acrescente, seja substantivo ou adjetivo, forma a personalidade. A consciência é apenas eu sou. E eu não posso falar mais sobre isso porque chegar a esse estado não é algo fácil e, portanto, não acontece muitas vezes. E também porque isso foge completamente ao terreno da descrição. O eu sou não tem intelecto. O intelecto é uma construção da mente. E como as palavras pertencem ao reino do intelecto, não há palavras para descrever um estado sem intelecto. Mas por ter essa percepção da vida, eu não sinto falta de um conjunto de crenças. Mesmo que a morte seja parte da minha vida, eu não me preocupo com ela. Eu já tive aventuras incríveis nessa vida. Aqui, se eu contasse umas 2 ou 3, tu irias corar de pejo. Não sabe o que é pejo? Procura no Google. Mas eu sei que nada que eu tenha experimentado se compara com a aventura máxima da vida, que é justamente a morte. A maior viagem possível e obrigatória para todos. Não sei se vou continuar existindo ou se vou me perder em Deus ou no nada. Mas se eu continuar, terei plena consciência de que o Morel foi apenas uma personagem transitória sem importância, apenas uma construção efêmera, assim como uma personagem de ficção, seja livro, filme, novela, série, né? Nós nos acostumamos a essa personagem, nos identificamos com ela, mas quando chega o fim da ficção, nós nos damos conta com alguma nostalgia de que não era real, terminou. Não somos o que aparentamos ser. Somos tudo ou não somos nada, dependendo do ponto de vista, mas não somos o que aparentamos ser. Eu fico perplexo quando um novo seguidor do canal diz que está maratonando os vídeos do canal, que já assistiu quase todos, mas faz questão assim de saber no que eu acredito. Como assim? Que importância tem isso? O que é importante realmente não é saber o que você acredita, para depois se questionar sobre o porquê você acredita nisso? Se você é uma dessas pessoas, por favor, não me entenda mal. Mas nós só temos a necessidade de saber o que o outro pensa. Nós só temos a necessidade de identificação. Nós só temos a necessidade de tomar partido, seja frontalmente contra ou frontalmente a favor, se nós não estamos contentes com nós mesmos. E a única maneira de nos livrarmos disso é a plena aceitação do que somos. Em nossa vida de relação, nós somos desafiados, às vezes todos os dias, a nos mostrar para os outros. E como mecanismo de defesa, somos tentados a mostrar apenas uma pequena parte de nós mesmos, ou mesmo, às vezes, de inventar para os outros algo que não somos intimamente. Talvez não haja um modo de resolver essa questão definitivamente. Pessoas mais argutas do que eu, como Freud e Jung, tentaram isso, no entanto, até hoje não há assim uma panaceia capaz de curar todos os males psíquicos das pessoas. Mas a verdade mesmo é que isso não tem assim tanta importância. O que importa de fato é você conhecer a si mesmo, olhar profundamente para dentro de si mesmo e aceitar o que você vê.
Um dia eu me olhei no espelho com uma atenção absurda e percebi que eu gostaria de ter um pai como eu gostaria de ter um filho como eu gostaria de ter um irmão como eu, um amigo como eu, e se eu fosse mulher, gostaria até de ter um marido como eu. Eu me amo, pronto. E eu me amo porque eu me conheço. E, na verdade, ninguém mais precisa me conhecer como eu me conheço. Eu me conheço e isso é o suficiente. Eu sou contente comigo mesmo, contente por existir. E isso me faz autossuficiente em relação à vida e à morte. Para que crenças se eu gosto de mim? E qual a importância de gostar de mim, mesmo se eu deixei claro, agora há pouco, que o Morel é apenas uma personagem efêmera, passageira? Porque quando nós somos descontentes com nós mesmos, nós precisamos nos apoiar em outros, inclusive para adotar crenças alheias como bengalas. Eu gosto dessa personagem que ora desempenho, e isso me dá um profundo sentimento de gratidão. Sei que essa personagem é transitória, por isso quero exercer esse papel o mais presente possível. E quando chegar a hora da aventura máxima, mas aí consciência, não eu, Morel, vou olhar para o Morel como um observador externo olha e sentir que valeu a pena ter vivido. E o que vier depois é lucro. Muita força e paz para você.